Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Ao Renato, que não conseguiu mais renovar e não conseguiu mais dar uma cara à equipe do Grêmio. É que no Grêmio ele tinha um papel também fora ali, sim, né? Sim, ele tinha uma idolatria, mas assim, mas se você analisa friamente... Até de gestão mesmo, eu digo. Era ele que botava a cara, era ele que falava pelo Grêmio. Assim, estourou muito nele, mas ao mesmo tempo a própria diretoria. Quem tem que fazer a leitura? Não está ornando mais dentro de campo, na sua função não está mais acontecendo. O Renato não é manager, o Renato era técnico. Né? Então, assim, como técnico, o time já não andava mais. No Grêmio ele era manager. Ele era manager, sim. No Grêmio ele fez tudo. O Grêmio ele contratava, ele, Diego Tardelli, eu quero você. Vem agora aqui contra. Ele fazia. Ele é amicíssimo do Romildo Bolzan e mandava aprender a soltar. É que os caras soltaram tudo nele. Falaram assim: ó, você manda aqui um abraço. E tá errado, tem que ter uma hierarquia. Né? Eu acho ótimo que o técnico busque jogadores. Acho isso fundamental. Porque é um cara que se antena mercado, que busca a característica, acho isso. Eu jamais condeno o técnico que vai buscar um jogador, que vai ligar pro cara, perguntar. Não condeno. Tem gente que condena, eu não condeno. Eu acho ótimo que o técnico se interesse pela montagem da equipe. Agora, o que aconteceu no Grêmio é que, assim, pela hierarquia, o Renato não tinha que ser o diretor, o bombeiro, o massagista, o jardineiro e não sei o que, ele era o técnico. Então, e como técnico, nos últimos 2 anos de temporada Grêmio, o Grêmio não estava mais andando. Nem no Brasileiro, nem nas competições de mata-mata. Bubu, e no Flamengo, faz sentido para você o que ele fala ali do aproveitamento dele, de vice-campeonatos, que na Europa ele estaria consagrado e não fora do time? Então, o Flamengo dos últimos anos, todo mundo, acho que teria um aproveitamento por aí, de 70%. Você pegar, talvez, do Rogério, do Domi, aproveitamento não vai ser ruim, vai ser bom. Porque o Flamengo é superior a quase todos os adversários na América do Sul. Então, bom, o Paulo Souza chegou, você pegar o aproveitamento dele também já vai ser bom. Tô falando do sucessor, né, de quem veio depois. É que, assim, no Grêmio, ele tinha um discurso que era muito assim, somos coitadinhos, né? Esses times que gastam 200 milhões de reais, sobretudo o Flamengo, esses que têm a obrigação de ganhar. Então, se ele perdia, ele tava de boa, né? Ganhei, entendeu? Tô no lucro aqui, fiz o que eu podia e tal. No Flamengo, a exigência era muito maior. Ele foi refém do próprio discurso dele e de desempenho. Lembra quando ele no Grêmio teve um auge que ele falava: o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Durante a era Renato, no Flamengo, o Atlético foi o melhor time do Brasil. Estou falando de desempenho, não é só porque foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. O Atlético estava jogando mais bola. Muitas vezes faltava isso. O Flamengo ganhava muito por questões individuais, pelo talento dos jogadores. Né? Então, ele se refere à Europa porque um cara que é vice-campeão nacional e vice-campeão continental, na Europa tem valor? Tem. Mas as pessoas lá vão ser... Mas fica fora de contexto? Não fica fora de contexto, não. Vão analisar o trabalho. Não, eu digo a declaração dele, porque ele apresentou, por exemplo, ele não ir treinar o Flamengo à véspera de um jogo importante com o Grêmio. Isso na Europa é inadmissível. Fica fora de contexto nesse sentido, assim. É nesse sentido, mas, por exemplo, você fala assim, ó, o Guardiola foi vice-campeão da Europa, ele foi valorizado? Ele continua valorizado, tem contrato e tal, porque o trabalho dele aparece. Você sabe que ele é influente e que ele pode continuar e ganhando títulos. No PSG, não, né? É um dos planos do PSG, né? O PSG virou uma máquina de... E olha quem tá na Champions agora, quase todos os técnicos passaram pelo PSG. Eu sei que, não sei, né? Dá uma ideia, assim, pro Renato. Faltou um senso crítico? Não, Renato, abaixa o salário que você volta a trabalhar, Renato. Pronto, acabou. Mas pra você é só essa a questão? Ele não precisa fazer uma análise de como ele trabalha? Não, abaixa... Não, que ele tá falando que ele seria idolatrado, tal, que ele estaria trabalhando, né? Abaixa o salário. Você vai ver que ele vai trabalhar. Os erros, é o que nós já falamos aqui. Muitas vezes o Renato ele se escondia atrás do personagem. Esse personagem conseguiu levar 5 anos no Grêmio. Nos primeiros 3 anos ele foi muito bem. Nos últimos 2 anos, muitas vezes ele falava do time adversário, ele falava dos 200 milhões, mas ele não falava do time dele, das dificuldades. Enquanto o Renato esteve no Grêmio, talvez nos primeiros 4 anos, o último ano não, que foi muito mal, mas ele conseguiu fazer com que todos nós pensássemos, todos não, né, desculpa, mas numa parte pensasse assim, esse Grêmio é o Grêmio da Libertadores. E não era o Grêmio da Libertadores, já havia muito tempo. Só que méritos dele.
ele conseguiu montar isso, ele conseguiu chamar para ele essa responsabilidade e as pessoas muitas vezes, o personagem Renato engolia tudo isso. O personagem Renato fazia com que as pessoas não prestassem atenção no que estava acontecendo. Tanto que quando o Romildo e agora? O Grêmio foi rebaixado. E agora, como é que eu faço? Eu entreguei tudo nas mãos do Renato, como o Facinho que eu estava falando, e o próprio Bubu, né, sobre ser manager, né? Quando eles viram, eles não sabiam o que fazer. Sim. Né? Então, assim, ele tem os seus méritos, tem os seus acertos, como todos. Erram e acertam. Nesse caso do Renato, eu acho que é o seguinte, ele vai falar, é o personagem, às vezes, é o Renato falastrão e tal, que faz parte do pacote Renato Gaúcho, né, porta-lupe, que a gente sabe, mas assim, ele só não está trabalhando porque o salário dele é alto, abaixa o salário, vai trabalhar, pega um outro clube. Será que ele quer pegar um... Sim, mas refaça um novo trabalho. Eu não quero pegar tal treinador, não quero pegar tal time, não vou pegar time em tal situação. Então você não pode falar que você não tem idolatria, que você estaria trabalhando. A opção é sua. A opção, nesse caso, é do Renato, porque algum clube deve ter batido na porta dele lá. E aí, Renato, você quer? O Corinthians não bateu? Você quer? Não quero porque, sabe, eu tô vendo que o time tô vendo que o time é ruim, né? Tô vendo que o time é ruim, eu não vou ganhar um bom salário, então não vou me expor porque eu cheguei num nível de trabalho e de reconhecimento que não é possível, que eu não quero me arriscar. Tá chamando a atenção Só que aí, Dani... para a questão de reavaliar como se trabalha. Mas aí eu vou chegar nesse ponto. Aí o que acontece? Aí é o desafio. Aí é o desafio de você mostrar, peraí, vocês estão falando que eu não trabalho, vocês estão falando que eu preciso reavaliar o meu trabalho, beleza. Pega um time que é mais ou menos... para trabalhar. Pega um time que é mais ou menos, que tem uma série de dificuldades e mostra o seu trabalho. Como ele fez quando ele assumiu o Grêmio. O Grêmio, quando ele assumiu, não era um Grêmio vencedor, era um Grêmio que tinha cheio de problemas. Começando a se arrumar com o Roger Machado. Começou a se arrumar com o Roger e tal. Quando o Renato surge no Grêmio, o Renato foi o escudo do Romildo. Sim. Quando ele assumiu o Grêmio, ninguém mais falava com o Romildo, era o Renato. Como o Bubu falou, ele batia no peito e respondia tudo. Nesse momento, a situação não está ruim, não está boa, quer dizer. Ficou uma imagem ruim, por exemplo, no Flamengo, que ele não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele e tal. 74%. Esse 74% tem muito do começo do trabalho, né, que ele pegou um resquício até o Arrascaeta se machucar. Quando o Arrascaeta se machucou, algumas coisas apareceram ali que eram nítidas nas questões táticas que ele não conseguiu resolver. Ele resolveu 2 jogos antes da final, que foi quando ele colocou o Everton Ribeiro por dentro para fazer a função do Arrascaeta. Né? Então tem algumas coisas, mas nesse caso, se ele está falando, porque eu sou, como é que fala? Como ele falou, né? Se fosse na Europa, eu seria consagrado. Ele é consagrado, as pessoas respeitam o Renato, ou não respeitam. Agora, nesse caso, você precisa se recolocar ao mercado para provar realmente que eu sou um bom treinador. A questão é que ele próprio se tirou o respeito, ou então um devido valor, quando ele mesmo se colocou na condição de questionar os outros pela dor de cotovelo, de não ter, talvez, as benesses que outros tiveram. No Grêmio ainda, você está dizendo. No Grêmio, exatamente. Mas aí, ele falava dos 200 milhões. Mas aí eu acho que é o personagem Renato nesse sentido. Mas o personagem... Que lá na frente foi cobrado por aquilo que falou no passado. É muito mais grave ele não dar treino em véspera de jogo importante, mas, Dani, ele não ter um desenho tático pro time dele, do que Dani, o personagem da coletiva. Dani, futebol é muito além de 200 milhões. Futebol é muito além. O Jorge Jesus teve a competência dele de vir aqui ao Brasil, e mesmo sendo um técnico mediano em nível europeu, e de trazer um trabalho, assim como esses que estão aqui, né? O Paulo Souza não é um técnico de primeira linha na Europa, o Abel não era um técnico de primeira linha da Europa quando veio ao Palmeiras, o Vitor Pereira não é um técnico de primeira linha de Europa, mas esses caras têm um nível de trabalho, de comprometimento e de estudo profissional que vai muito além de você pegar 200 milhões e brincar de futebol manager no computador como eu fazia quando era adolescente. Você pega um time de 200 milhões, você vai contratando, montando... É isso, legal. Eu vou lembrar do Marcos Braz. Entendeu? O Marcos Braz, quando o Renato estava no Grêmio e era rival, uma vez ele deu uma alfinetada no Renato dizendo, eu sei como é que funciona no Grêmio, eles têm o melhor auxiliar lá, né, do Brasil, né, um auxiliar poderoso. Porque ele não dava treino, deixando a entender que, para muita gente tem essa avaliação, que quem arma taticamente o Grêmio, quem armava era o Alexandre Mendes, né, que era o auxiliar, que dizem que é muito bom, realmente muito competente do Renato. Que o Renato ficava como personagem, como folclore, dava entrevista, blá, 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 mas no campo ali, quem arrumava todo o time ali, resolvia os problemas, era o auxiliar dele. E o Marcos Braz falou isso antes de contratar o Renato. E o plano do Renato desse personagem quase deu certo para a seleção.
Porque ele falava sempre, eu tenho a vontade de treinar o Flamengo, né? E a seleção brasileira. O Flamengo, ele conseguiu chegar lá, né? Todo mundo imaginava que, pô, será que ele vai conseguir? Ele conseguiu chegar no Flamengo. E o próximo passo era a seleção. O Tite questionado e tal. E ele acabou, acho que, pagando exatamente pelo personagem, né? Faltou ali um pouco mais de trabalho de técnico e resultado também para dar esse passo, ser o sucessor do Tite. Boa, vou fazer o seguinte, vou virar...